Estamos em mais um vídeo por trás do coração e com uma nova série em nosso canal, onde nessa série nós estamos conversando sobre como é ativada as feridas emocionais. E caso você está aqui pela primeira vez em nossa série, eu peço que você assista os vídeos anteriores para que você tenha uma melhor compreensão do que estamos falando aqui. E o tema de hoje é como é ativada a ferida da injustiça. E temos como personagem bíblico que nós encontramos lá no livro de Jonas, no capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. E o personagem bíblico que nós vamos conversar aqui hoje é sobre o profeta Jonas. E olha só, algo bem inusitado essa atitude do profeta. O Senhor havia entregue para esse profeta uma missão, na qual ele simplesmente decidiu fugir da presença do Senhor. E só uma perguntinha, eu queria saber como é possível isso, não é verdade? Fugir da presença do Senhor. Mas Jonas achou que ele iria conseguir. Enfim, bom, e por que Jonas teve essa atitude inusitada? Porque o Senhor ativou algo no interior de Jonas. Eu quero te dizer que não era pelo fato de Jonas ser um profeta que Jonas não tinha suas feridas internas, as suas feridas emocionais. E eu acho bem interessante porque o Senhor não esconde nenhuma dessas fragilidades nos personagens das Escrituras, justamente para nos chamar a atenção a respeito disso. Então Jonas também deveria ser tratado em algo em seu interior. E o Senhor queria utilizar uma situação na qual também aquelas pessoas daquela cidade precisavam, mas também queria tratar algo no interior de Jonas. Bom, e por que motivo Jonas decide fugir da presença do Senhor? Porque o Senhor ativou algo no interior de Jonas, que foi justamente a ferida da injustiça. Olha só, agora eu quero te dizer algo importante. Quem pode ativar, na verdade, a ferida da injustiça, no caso, em um homem, só pode ser alguém do mesmo sexo que ele. E caso for a mulher, só uma outra mulher pode ativar a ferida da injustiça. Agora, você pode me perguntar o seguinte: bom, mas foi o próprio Deus que chegou até Jonas e pediu para que Jonas fizesse algo. Então me explica aí, Alexandra, como isso é possível ter sido ativada a ferida da injustiça em Jonas. Deus, ele é a representação de um pai, e um pai representa a figura do masculino. Então, por esse motivo que foi ativado no coração de Jonas essa ferida da injustiça. E eu quero te dizer que se fosse uma mulher, o Senhor iria utilizar uma mulher para que fosse ativada a ferida da injustiça, justamente no intuito de tratar essa ferida. Bom, e o primeiro aspecto que acontece quando a ferida da injustiça é ativada no interior de um indivíduo, e se caso você consegue identificar a ferida da injustiça no seu coração, é o seguinte: essas pessoas, elas têm uma ira muito intensa em seu interior. Pois é, lá em Jonas, no capítulo 4, no versículo 1, quando Jonas, depois de Jonas ter pregado na cidade de Nínive, aconteceram várias situações para que ele chegasse a essa cidade, o Senhor providenciou com que isso acontecesse. Ele chega àquela cidade, ele prega, e aquele povo se arrepende. E sabe o que acontece com o profeta? Ele simplesmente se enfurece, porque Deus, ele se arrependeu daquilo que ele ia julgar sobre essa cidade. E aí o que acontece? Jonas, ele fica enfurecido. Então, uma primeira coisa que acontece em você que tem a ferida da injustiça, que você precisa observar, é o seguinte: é a fúria que sai do seu interior. Esse é o primeiro ponto, a ira, porque Jonas ficou extremamente irado. E pessoas que têm a ferida da injustiça, ela tem uma ira no seu interior. Então esse é o primeiro aspecto que você deve observar quando é ativada a ferida da injustiça. Segundo ponto que você deve observar é o teu senso de justiça própria.
você observa o seguinte: por que Jonas se irou? Por que ele se enfureceu quando aquele povo se arrependeu? Não era para ele ter ficado feliz pelo arrependimento do povo? Bom, isso deveria ter acontecido, mas ele se irou, como a gente falou ainda há pouco. Ele se irou por quê? Porque ele tinha um senso de justiça daquilo que seria o certo, daquilo que seria o errado. Olha só, o senso de justiça de Jonas foi a um ponto tão alto que ele entendia, que ele sabia até mais do que Deus naquilo que seria certo e seria errado. A gente observa lá no livro de Jonas, no capítulo 4, no versículo 2, justamente que a gente observa que ele sabia que Deus teria misericórdia daquele povo se aquele povo se arrependesse. Olha só. E aí você precisa ter muito cuidado se você tem essa ferida. Por quê? Porque você chega a um nível de saber tanto aquilo que é certo e que é errado, e que você pode agir igual como Jonas agiu, com um senso de justiça próprio. Entenda, a nossa justiça, como a palavra de Deus diz, é como se fosse trapo de imundícia. Porque a gente não tem como ter a mesma perspectiva do Senhor. Então, não queira ser maior até do que Deus, pelo teu senso de justiça próprio. Porque corre um perigo muito grande, alguém que tem esse senso de justiça muito alto, corre o risco de medir as pessoas sobre uma régua muito alta. É um excesso de zelo extremo. E detalhe, essas pessoas geralmente podem acabar seguindo por uma roda da religiosidade muito grande. E isso é um grande perigo. Eu quero te chamar a atenção com relação a isso. Um terceiro ponto que a gente observa quando é ativada a ferida da injustiça é a questão do senso de compaixão. Lá em Jonas, no capítulo 4, no versículo 2, você observa que Jonas ele estava sem compaixão por aquelas pessoas. Tanto que ele chega a Deus, ele tem a ousadia de chegar diante de Deus e disse: olha, eu sabia que tu és um Deus de amor, tu és um Deus de misericórdia, tu és muito paciente. E eu sabia que o Senhor ia perdoar essas pessoas. Gente, observa a falta de compaixão de Jonas. Chegar ao ponto de dizer para Deus: eu não queria vir para cá. E ele falou: eu não queria vir para Nínive porque eu sabia que o Senhor ia se arrepender se esse povo se arrependesse. Olha como a ferida da injustiça leva um indivíduo a esse nível de falta de compaixão, a esse nível de falta de paciência e de misericórdia para com o outro. Porque essa pessoa geralmente se vê como uma pessoa muito perfeitinha, muito certinha. Agora tome cuidado, porque primeiro, ninguém é perfeito. Ninguém é muito certinho. Geralmente pessoas que se colocam muito no processo de perfeição, muito certinha, muito direitinha, tem muitos problemas interiores. Muitos problemas interiores mesmo. E geralmente tem essa falta de compaixão pelo próximo, na verdade. Então, olha só. A tal ponto que o Senhor ele teve que fazer algo com Jonas, e algo bem interessante para mostrar algo em Jonas, um probleminha interno que ele tinha. Observa o seguinte: Jonas ele esperou o que ia acontecer com aquela cidade. O que ele fez? Ele organizou um abrigo e o Senhor fez surgir uma planta para colocar sombra sobre a cabeça de Jonas. E o que acontece? Aí foi uma maravilha para Jonas, muito tranquilo. Foi uma bênção de Deus aquela plantinha lá para a vida dele. Só que de repente a planta teve um problema, a planta acabou morrendo. E veio um sol sobre a cabeça de Jonas e ele ficou irado novamente, ficou chateado. Eu prefiro a morte. Olha só que drama de Jonas, não é verdade? Então pessoas com a ferida da injustiça têm esses probleminhas. Às vezes entram num estado tão grande de raiva, de ira, e que acaba dizendo: eu vou preferir a morte. Enfim. E olha só o que acontece. O Senhor vira para Jonas e dá um ensinamento muito importante para ele. Quer dizer que você ficou chateado porque a planta morreu.
e você não teve a perspectiva de observar que mais de 120 mil pessoas na cidade de Nínive não era digna de misericórdia e compaixão, mas essa planta aí para você seria algo importante, Jonas. E sabe o que o Senhor queria mostrar para Jonas nessa hora? É o seguinte: Jonas, você é um homem extremamente egoísta. Porque na verdade Jonas não estava preocupado com a planta não, minha gente. Jonas estava preocupado com o sol que estava na cabeça dele. Olha só. Ele mostrou para Jonas esse egoísmo. E sabe o que acontece muitas vezes com pessoas com a ferida da injustiça? O Senhor vai te colocar diante de situações para mostrar justamente o teu egoísmo, o teu orgulho disfarçado de senso de justiça. Porque pessoas com a ferida da injustiça são pessoas extremamente orgulhosas. E o Senhor queria mostrar isso para Jonas, que isso precisaria ser tratado no interior dele. E por esse motivo, ele justamente fez com que Jonas fosse à cidade de Nínive para tratar com relação a esse orgulho, esse egoísmo de Jonas. Então, entenda algo importante. O Senhor, ele entregou o seu filho para vir como carne, justamente para mostrar a sua misericórdia e o seu perdão. Então você que tem a ferida da injustiça em teu interior, observe o nível de rigidez que você trata as pessoas. Observe a falta de misericórdia e compaixão que você tem tido com as pessoas. Observa que dentro de você é uma estrutura de orgulho, de egoísmo. Isso que você precisa identificar no seu interior. E se você conhece pessoas com a ferida da injustiça no seu interior, encaminhe esse vídeo. Não deixe de curtir o nosso canal. E se caso você ainda não é inscrito, que você possa se inscrever. E que você se permita ser curado da ferida da injustiça. Para que você não se torne alguém com um coração duro, como Jonas estava nesse momento aqui. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo. Tchauzinho.